Esta narrativa traz uma história real da movimentação da igreja logo após a saída de Jesus da terra. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós estamos celebrando aqui hoje, morreu num madeiro, mas acima de tudo ele ressuscitou. Isso é o mais importante. Tem gente que frisa que Jesus morreu, mas na verdade o mais importante é que ele ressuscitou por nós. E ao ressuscitar, ele trouxe instruções para a igreja, mais instruções, reuniu a igreja e ali motivou homens e mulheres que, quando ele estava para morrer, ele estava avisando, e essas pessoas começaram a não entender o que era que Jesus estava explicando. E foi necessário que ele morresse, mas quando ressuscitou, enquanto morreu no intervalo, antes de ressuscitar, essas pessoas ficaram meio que desesperadas, e você pode perceber isso até mesmo pelo próprio Pedro, que na ocasião onde Jesus estava sendo levado para ser morto, se desesperou a certo ponto de negá-lo por 3 vezes, porque não entendia. Ele estava junto com o mestre, tentou defender Jesus para que os soldados não pegassem o mestre. Ele cortou ali, tentou bater a espada na cabeça, muito provavelmente de Malco, que era o soldado que estava ali para pegar Jesus, muito provavelmente errou e decepou a orelha do soldado. Ele estava entendendo o seguinte: eu preciso defender o mestre. E o mestre virou para ele e falou: Pedro, não é assim. E foi lá e ainda cura a orelha do soldado, e Pedro ficou desesperado, sem entender o que deveria então acontecer, porque não era isso que eu estava imaginando. E todo o restante da igreja também ficou dessa forma, mas quando Jesus volta, eles entendem o poder de todas as palavras que Jesus havia dito, e realmente entendem que Jesus ressuscitou, venceu a morte, e isso trouxe muita alegria para eles e também um ímpeto muito grande de anunciar as boas novas, que é o quê? O Evangelho, é a palavra do Senhor. Evangelho significa as boas novas, a palavra do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos dele. Mas os judeus, que eram ali os que se julgavam superiores, uma raça eleita, continuaram a perseguir, porque foi através dos judeus que veio essa perseguição para Jesus. Continuaram a perseguir essa igreja, esses homens e mulheres. E aqui nós começamos a leitura vendo que Herodes, querendo agradar os judeus, ele começou a prender alguns dos seguidores de Jesus Cristo. Inclusive, deu ordem para matar a espada Tiago, irmão de João. Lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Os 3 muito unidos. Pedro, Tiago e João. Tiago é mandado. Herodes dá ordem para matar Tiago. E acaba com a vida dele. E aí ele viu que isso agradou os judeus e falou: vou conquistar aqui a alegria dos judeus, para que todo mundo de Roma veja que, olha, Herodes administra muito bem, está cuidando muito bem, a paz entre os romanos e os judeus, e aí a gente está agradando eles para dar tudo certinho. Vamos prender mais gente? Prenderam Pedro, e ele ia subjulgar Pedro, e na véspera acontece essa passagem que nós lemos. Como se fosse na noite aqui, amanhã cedo ele seria julgado em júri popular, todo mundo iria fazer o quê? Mata ele. E ele iria morrer. E aqui a gente vai analisar o tema da mensagem de hoje, que é o poder da oração. Para você que não acompanhou, nós temos no YouTube, no Spotify, no canal da igreja, Igreja do Nazareno Novo Tempo São Carlos, a ministração, o poder da oração, parte 1. E eu disse naquela ocasião que a oração tem muito poder e ela se apresenta em 2 esferas. Ela apresenta como oração individual, aquela que você faz com o Senhor na sua mente, lá em casa, como Jesus, muitas vezes como Jesus ensinou, quando a gente vai para o quarto, faz um momento exclusivo ali. Mas o pastor Vitor, também usado por Deus, falou aqui na quarta-feira sobre a oração, quando a gente faz em casa, quando a gente faz no carro, nos afazeres de casa, trabalhando, dirigindo, a gente está sempre em comunhão com Deus, e há muito poder nessa oração. Mas é a oração individual. Se você quiser saber mais sobre ela, tem essa mensagem, pode ouvi-la, divulgar como a gente tem falado, divulgue para pessoas da família, alguém que precisa, as mensagens que lá está. Às vezes a gente fala assim: eu não sei como evangelizar, eu não sei como ministrar. E é só orar e falar assim: Pai, qual mensagem eu posso enviar para aquele meu amigo que está padecendo tanto, está sofrendo tanto? O que é que o senhor precisa falar com ele? Pega uma mensagem e envia um link, fala assim: olha, eu senti de mandar para você em oração aqui e tal, quem sabe seja bênção para a sua vida. Acabou. O resto é o Senhor. E a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a palavra dele, quando é lançada, ela não volta antes de produzir o efeito.
Então, se Deus te encaminhar a direcionar, ou colocar no seu status, divulgar, pessoas vão clicar ali e de repente Deus vai abençoar. Quem aqui já ouviu o testemunho disso? Que às vezes a pessoa recebe uma palavra e é ali totalmente tocada por Deus. Quem já ouviu o testemunho aí? Tem muitos testemunhos, então deixa Deus te usar. Mas se você quiser entender mais sobre o poder da oração, que eu acredito que seja extremamente importante para você, é comunhão com Deus, tem ali alguns pontos que Deus colocou em meu coração e nós falamos sobre isso. E aí semana passada era para eu terminar e o Senhor mudou o tema da mensagem da semana passada, mas hoje Ele permitiu que a gente viesse falar sobre isso. Como tinha sido combinado eu e ele lá, Ele falou: filho, troca agora que na ceia você vai falar sobre essa palavra. E aqui estamos reunidos como família. E essa parte da mensagem, o poder da oração, vai falar sobre a oração coletiva, que é essa que nós dependemos de outras pessoas, que nós fazemos juntos, geralmente como igreja. Sexta-feira estávamos aqui orando, consagrando nosso mês de novembro ao Senhor, nós consagramos esse momento de ceia ao Senhor, oramos por você que veio, você sabe, você estava aqui, e oramos também por você que não pôde estar, porque a gente também declarou bênçãos, pedimos a Deus para cuidar de você, porque às vezes por alguns motivos você não pôde estar. Mas sempre que você puder, esteja conosco, e se Deus quiser e continuar confirmando aí, no mês que vem nós vamos ter um tempo especial, quem sabe no monte, para a gente fazer a nossa oração. Amém, igreja? Amém. Se você anseia por isso, ore, para que Deus continue direcionando, prepare um tempo abençoado para a gente ir orar num lugar retirado com Ele, é bênção e a gente vai exercitar mais do que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Então, 4 tópicos eu tenho aqui para você entender sobre o poder da oração de forma coletiva, que foi o que a igreja estava fazendo aqui. Eu acho que você percebeu, enquanto Pedro estava ali preso, a Bíblia nos falou que a igreja estava orando incessantemente por ele. A igreja estava orando intensamente, pedindo a Deus por ele. E houve todo esse mover que você viu aqui. Eu só quero que você pense, será que tem poder na oração? O tema da mensagem de hoje é esse, o poder da oração. Mas teve o poder da oração há 2000 anos, e como é que nós podemos usar ela hoje? Os princípios continuam iguais. E você vai ver um pouquinho do que Deus vai trazer à sua mente para você valorizar ainda mais o poder da oração de forma coletiva. O primeiro ponto é, a oração produz união e cobertura espiritual. A oração da igreja, a oração coletiva, ela produz uma união e uma cobertura espiritual. E eu falei para você que nós estávamos aqui na sexta-feira orando juntos. Aqui alguns irmãos apresentaram pedidos especiais, foram ao centro. Aqui de repente no meio da igreja, os irmãos sentem às vezes de dar um abraço, de entregar uma palavra, você já viu, às vezes no final, nas ministrações, irmãos da recepção, da intercessão, ou nós mesmos pastores, enquanto nós oramos juntos no final, Deus opera e fala com pessoas, e quantos não são os testemunhos, onde Deus fala pessoalmente coisas que você às vezes precisa ouvir, e Ele vem e pega uma pessoa que nem te conhece, falando no seu ouvido, ou orando por você, situações que você precisa. A oração, então, ela produz essa união, quando a gente ora uns pelos outros. Sem perceber, você, junto com o pastor Vitor, hoje orou por algumas pessoas. Alguns são os nossos irmãos que estão aqui, outros são pessoas que estão distantes, mas você emprestou sua boca a Deus para interceder por essas almas, em concordância com o pastor Vitor. E nós nos unimos com essas almas, para que eles possam ser curados, abençoados. Me lembrei de pessoas que estão padecendo com câncer, me lembrei de pessoas que estão precisando no toque, pessoas que às vezes a gente convive com elas, estão do nosso lado e a gente não sabe dos problemas. E talvez alguns deles sejam tão íntimos que nós não saberemos nunca, mas estamos unidos de certa forma por estarmos à disposição do Senhor para abençoar essas pessoas. A oração, ela produz união e cobertura espiritual. Por que cobertura espiritual? Porque quando a gente ora, também Deus nos protege. Quando a gente ora se colocando na brecha por alguém, Deus envia os anjos para nos guardar e para nos proteger. E todas as vezes que você ora por alguém, é como se fosse uma poupança espiritual. E uma poupança muito melhor do que a da terra. Porque a da terra você deixou ali, ela vai desvalorizando com o tempo, certo? Vai esvaindo. A oração espiritual é como se você tivesse uma poupança em ouro. Ela só tende a valorizar mais, ela nunca deprecia. Quem tem uma pedrinha de ouro lá guardada, se daqui 300 anos um descendente seu vier lá procurar e achar, ela tem talvez muito mais valor do que quando você guardou. Mas se você deixar uma nota guardada ou uma poupancinha lá com R$100, daqui 300 anos, o seu descendente vai lá e está devendo a alma lá para o banco, porque criou juros. Por deixar a conta aberta, eles
estão agora cobrando dinheiro. A oração da terra, a oração aqui na visão da terra seria como uma poupança, mas não essa poupança da terra, a poupança espiritual. Porque todas as vezes que a gente se coloca à disposição do Senhor, é uma questão de honra. O Senhor levantará pessoas quando nós estivermos precisando. E talvez nós nunca teremos conhecimento pleno de quantas pessoas oram por nós ou já oraram por nós quando a gente precisou. Mas eu sei que Deus não fica devendo nada para nós. E todas as vezes que a igreja se reúne e ora, ela consegue encontrar essa união, ela adquire essa união e ela adquire essa cobertura espiritual. A igreja estava junto, a igreja estava clamando, a igreja estava reunida e por estar reunida conseguiu grande poder e trouxe cobertura espiritual para a vida deles e para a vida de Pedro que estava lá na prisão. Nunca subestime o poder de uma oração, nunca na sua vida. A Bíblia também diz em Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sabe o que Satanás tenta soprar para nós? Não, não é bem assim. Você acha que você falar uma frase para Deus vai trazer alguma coisa? Se soltar uma frase no ar vai ter alguma coisa? Sopra ou não sopra? Você acha que essa oração que você fez correndo aí vai servir para alguma coisa? É claro que tem momentos onde a gente pode se dedicar mais para o Senhor. Por favor, não dedique só o resto. Às vezes o Espírito Santo começa a falar conosco, na hora que a gente chega em casa, sabe aquela hora que a gente consegue parar os afazeres, zera tudo, dá aquela descansadinha, ou seja na cama, ou seja no sofá, dá aquela paradinha, imagina que você ouve, poxa, podia orar agora, né? Você fala, ô louco, agora? Não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não é, é a voz do Espírito Santo, às vezes só para experimentar você, para saber qual é a dedicação que você pode entregar ou não. E às vezes, é o próprio pai falando, filho, vai orar. Eu já experimentei das duas coisas. Às vezes eu saí para orar, cheguei lá, falei com o pai rapidinho, ele falou, pode levantar, filho. Só queria saber onde estava seu coração, sua gratidão, pode ficar em paz. Volta lá, descansa. E você ouve, você sente. Também já aconteceu de eu ir, poxa, mas está aqui, estou quase saindo, mas a minha esposa não está pronta ainda, vou parar aqui, vou dar uma olhadinha no celular. Não, ora aí. Ora aí? Mas ela está quase saindo. Bom, não sou eu, é o pai falando para eu orar. Ajoelhei no sofá, comecei a orar. Não deu 5 minutos, a esposa chegou, a Juliana chegou, e a gente saiu. Mas o fato é que no caminho aconteceu tanta reviravolta, que eu fico até hoje me perguntando, o que será que teria acontecido se eu não tivesse parado para orar? Sem nem saber o que ia acontecer, hein? Nunca duvide do poder da oração e nunca subestime a voz do Espírito quando te convidar para um tempo com Ele. Abraão foi pedido para entregar o filho, que ele ficou esperando por 25 anos. Quando chegou até lá, o pai falou assim, não precisa não. Será que o pai não conhecia o coração de Abraão? Conhecia. Ele sabia que Abraão estava disposto a entregar? Sabia. Então por que ele fez tudo isso? Para depois chegar lá e na hora que ele ergue para matar o menino, para sacrificar, Deus fala, não precisa. Tem bastante mistério aí, não tem? Vai orar, pergunta, como é um motivo bom para começar a orar. Fala, Deus, por que deu essa parada aí com Abraão? Parece brincadeira, mas vai conversando com o pai. Diversos motivos. E às vezes você vai lá parar, aí Deus fala, filho, só queria saber se você estava disposto a vir conversar comigo. Pode levantar, vai lá descansar. Mas nunca subestime o poder da oração. Isso na sua casa, quietinho. Aqui na igreja, quando a gente fala vamos orar, sempre que você ouvir um momento de oração, seja iniciando o culto, seja naquele momento ou esse que antecede a palavra, se concentre em oração, porque juntos nós estamos aqui encontrando união e cobertura espiritual. E você não sabe, assim como eu não sabia naquele dia que ajoelhei no sofá, o quanto isso vai abençoar a sua semana. Você está aqui hoje no primeiro dia da semana, com a oportunidade de, junto com todos os irmãos, consagrar a sua vida ao longo de toda essa semana, como nós tivemos na sexta, consagrando todo o restante do nosso mês. Nós não sabemos quantos livramentos estamos alcançando através do poder da oração. Cobertura espiritual. Nunca, nunca, nunca desdenhe disso. Valorize sempre estar em oração.
muitas e muitas vezes saí para estar num momento de oração com a igreja, quando o pastor marcava algo, tal, precisando de uma resposta, de uma direção. Mas outro tanto de vezes fui até a oração sem precisar absolutamente nada. Somente para estar ali, buscando união e também buscando cobertura espiritual. Mas quem ensinou isso, pastor? Foi o próprio Senhor. Louvado seja Deus por isso. Através de mensagens como essa, a gente aprendeu a valorizar. E, meu irmão, não me arrependo de nenhum instante, onde fiquei às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, buscando ao Senhor. Se você perguntasse assim, mas por que você foi lá buscar o Senhor? Eu não sabia te responder. E que bênção, né? Pior se eu falasse para você, porque eu estava moribundo, ia morrer, e aí eu fui lá orar. É pior. Quando a gente vai, parece que a gente está indo, sem motivo nenhum, você vai lá orar? Não, eu nem sei, mas Deus com certeza já sabe. E Ele vai me proteger, ou eu vou orar por outras pessoas. E aí, quando chegou em 2019, minha esposa, que você viu aqui, tão linda, abençoada, mais linda de todas aqui, tem que ser, né? Ela teve um câncer. E quantas vezes eu depositei na poupança espiritual oração por pessoas, como nós oramos aqui hoje. Quando a minha esposa passou pelo câncer, ela passou pela prova, dando glória a Deus, porque eu sei que Deus levantou uma multidão para orar por ela, e curou ela, louvado seja Deus. Está curada, e nunca mais vai ter câncer em nome de Jesus, amém? Então, essa oração produz união e cobertura espiritual. Sempre que você puder, ore. Sempre que você puder. Meus irmãos, às vezes eu gostava de ouvir a rádio, ou ver passando na frente de alguma televisão e tal, onde tem programas televisivos, onde tem programa, tem uma rádio que eu acompanho pela internet, que é do Rio de Janeiro, que é uma rádio gospel, e às vezes que parava em momento de oração, o que eu estivesse fazendo, se eu pudesse, pelo menos em espírito de oração, às vezes eu não podia fechar os olhos, mas meus irmãos, eu aprendi a nunca menosprezar um momento de oração. Sempre falando com Deus e aproveitando. Por quê? Eu não sei aonde, mas tinha uma nação orando comigo. Concorda? A rádio lá do Rio de Janeiro estava pegando no meu celular aqui no interior de São Paulo. Ninguém nem sabe que eu existo. Mas espiritualmente, eu estava unido com uma galera, abençoando pessoas ou clamando a Deus por uma resposta. Essa oração que está em comunhão com a igreja do Senhor, traz essa união e cobertura espiritual. E tenho certeza, só no céu nós vamos saber tudo, mas tenho certeza de que já fui muito abençoado por estar junto com os irmãos orando. Quantas e quantas vezes recebi palavras, e um dos testemunhos, é a parte mais importante, principal assim, do testemunho da minha esposa, não é a hora que ela foi passar por uma cirurgia ou tal, foi quando ela, com muito coração pesado e tal, ela se dispôs, olha só, a estar lá na igreja, numa reunião de intercessão. Ela se dispôs a ir lá. E por que ela ia lá? Porque ela era do ministério de intercessão e ela foi para orar pela igreja e orar pelos pedidos que foram apresentados lá. Isso o cristão, ele anda na contramão do mundo, gente. Se fosse ver, ela tinha que ir lá para chorar, para pedir por favor para os irmãos orarem. Ela foi, sentiu no coração paz, mesmo em meio à doença, para ir lá interceder por pessoas. E naquele dia, Deus usou o pastor Nivaldo, que também chegou, falando assim, por favor igreja, ore, por favor irmãos, orem por mim. Eles começaram a orar pelo pastor Nivaldo, e o pastor Nivaldo, tomado por Deus, foi lá falar com a Juliana, orar por ela, e a partir daquele dia Deus tirou toda a angústia do coração dela, e ela não sentiu mais temor. É claro que o medo de saber o que ia acontecer, mas nunca mais eu vi a Juliana de cabeça baixa, triste. Ela estava na palma da mão do Senhor, a ponto de que, se eu tiver que padecer, se eu tiver que morrer, eu sei que Deus está cuidando de mim. E foi numa oração que essa chave mudou, a oração comunitária, o poder da oração, produzindo união dos irmãos que estavam ali, e também cobertura espiritual, proporcionou um grande milagre ali. Então, isso tudo é maravilhoso, nunca subestime o poder da oração. Segundo ponto, a oração mostra que não existe causa perdida. Eu falei para você que Tiago tinha acabado de ser morto. Herodes ficou contentinho, poxa, que legal, tá fácil para agradar os caras. Mata esses cambada aí, que fala que é seguidor de não sei quem aí, e está tranquilo. Vamos lá. Era algo que estava fadado já a acontecer. Jesus já tinha morrido. Outros já haviam morrido antes. Agora o cara descobriu que é só perseguir e prender. E aí Pedro já havia sido preso. Qual seria a única oração? Eu oraria pelo seguinte, no racional. Senhor, me esconde, porque depois que Herodes pegou, acabou. Você leu aqui a riqueza de detalhes, a quantidade de guardas que guardavam ele?
Tinha 4 guardas em cada divisão, naquela época já tinha os turnos, 6 por 36, tal. Por quê? Porque na verdade não é que tinha 16 guardas, 4 vezes 4, não. Eles trocavam e revezavam e estavam ali do lado de Pedro, do lado, e também guardando as portas. Tinha guarda em todos os detalhes, quer dizer, caiu lá, não vamos orar mais, porque já caiu, já foi, Deus permitiu, talvez ele ia falar assim, esse já foi, vamos orar pelos que estão aqui, então que não foram presos ainda. Mas a oração mostra que não tem causa perdida. Pedro, consequentemente, pela visão humana, ele seria o próximo. Mas aí a igreja orou e o que aconteceu? O milagre chegou lá e falou, não, Pedro não vai agora não. Tirou ele lá de dentro. Não existe causa perdida. Não existe, olha, nós vamos orar aqui por um irmão que recebeu uma palavra que é terminal e ele vai morrer terça-feira. Mas por que nós vamos orar? Já falou que vai morrer. Não tem causa perdida. Pastor, 30 anos que aquele meu filho dá trabalho. Não vou nem, você tem apresentado, você tem trazido, traz o nome dele para a gente. Não, já faz 30 anos, cansei de orar. Não existe causa perdida. Não, meu casamento, pastor, já está tudo certo, o advogado já até entrou com a papelada. Não existe causa perdida. A oração, o poder da oração é mostrar para nós que não existe causa perdida quando a gente tem fé e apresenta isso para o Senhor. A gente precisa saber que a palavra final vem do Senhor e na oração o Senhor vem abastecendo a gente tem essa certeza. Não existe causa perdida. Nós precisamos saber que tudo aquilo que a gente levar aos pés do Senhor, Ele tem poder para responder. Nós precisamos saber que tudo aquilo que a gente leva aos pés, tudo aquilo que Satanás, principalmente onde Satanás já luta, já tentou cauterizar sua mente para falar, não adianta. Ou aquele vizinho doido, não tem jeito, não adianta. Principalmente onde Satanás fala que não adianta. Intensifique sua oração com relação a isso. Traga para a igreja, apresente para nós pastores, fale com um dos irmãos da intercessão, ore por essas causas. Pedro já estava fadado a ser morto, nós estamos contando a história de um vivo, que saiu de lá porque os anjos foram lá, o anjo foi pessoalmente libertar ele. A oração mostra para nós que não tem causa perdida. Qual causa está aí na sua mente que parece perdida? Você já viu gente ser curada da AIDS ou não? Mas a AIDS não tem cura, você viu mesmo? Vi. Exame antes, exame depois. Você viu gente que tinha um nódulo tal no estômago, que aí foi lá tal, e o médico olhou e falou, mas cadê o nódulo? O exame que você fez estava errado. Não, doutor, tem 2 exames aqui. O nódulo estava aqui, crescendo. Mas não está aqui, onde você operou? O que você fez? Existe causa perdida ou não? Existe poder da oração. E só quando a gente ora, e por estar junto orando por algo, que a gente consegue entender o poder disso. Não tem causa perdida. A Leandra lá da Central, problema no peritônio, é uma área, peritônio, é isso? Aquela membrana. A membrana que envolve os órgãos. Todo mundo quando fala assim, deu nessa área, morreu. Por quê? Porque envolve fígado, envolve outras coisas, e rim, não sei o quê. Fatalmente vai passar para outros órgãos que está encostado, tal, não sei o quê. Está lá. Aprove ao Senhor que até hoje ela está viva. Amanhã eu não sei, também não sei de mim. Existe causa perdida? Não. Existe poder da oração. Temos aqui dentro uma moça que foi dar à luz para a filhinha dela, um sonho tão desejado, um casal abençoado, e quase que se perdem todos ali. Mas uniu-se uma igreja na cidade de São Carlos e fora, lembrando e apresentando o nome deles. E o Senhor salvou as duas, e hoje as duas estão aqui dentro conosco orando. Se você quiser saber depois, se eu tiver a permissão deles, eu posso contar para vocês, eles podem contar. Mas estão aqui dentro. Existe causa perdida? Não. Foi uma luta, foi um perrengue, nós oramos lá na Central muitas outras igrejas da cidade orando. E hoje estão aqui, cultuando a Deus. Milagre ambulante andando aí pela cidade. Talvez você tenha milagres aí na sua vida. E Satanás sopra para você que não adianta orar. Não adianta, é fatal. Pedro foi preso, o próximo a morrer na espada. Herodes vai só escolher como é que ele vai morrer. Não vamos orar por ele, pensa comigo. Tanta coisa para aquela igreja orar. Já pegou Pedro, não tem jeito, vamos orar então por nós. A igreja estava orando incessantemente, intensamente por Pedro. E ele foi liberto. De novo, não menospreze o poder da oração. Apresente tudo, principalmente aquilo que as pessoas ao seu redor falam, nem perde tempo com isso.
Ixi, quando você estiver sentindo um pouquinho de alegria de querer fazer e vier na sua mente, não, nem adianta, olha aí, tá vendo? Não adianta. É porque Satanás sabe que não tem causa perdida para o Senhor. E sabe que se você parar para orar, ou se apresentar o pedido para os irmãos, se unir com os irmãos para orar, Deus pode reverter. E ele vem, não adianta não. Então decida quem você quer ouvir. Porque o poder da oração, o segundo tópico, fala sobre isso. Ela mostra que não existe causa perdida. Amém? Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Aleluia. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Amém. Também estou. Glória a Deus. Terceiro ponto. A oração não depende de nós para ser respondida. Ô louco, pastor, como é que funciona isso aí? Está falando para eu orar, mas não depende de mim para ser respondido? Como é que funciona? Mesmo orando incessantemente ou intensamente, eles tiveram dificuldade de crer. Percebe? Eles tiveram dificuldade de crer, porque o texto lá na frente fala que quando Pedro viu que não era uma visão, que era um anjo mesmo, ele foi lá se encontrar onde a igreja estava reunida. E a palavra, depois você vai ler, amém? O restante da palavra, depois você vai ler lá na sua casa, amém? Amém, oh, amém, Senhor, louvado seja. Ela fala que Pedro, quando chega num lugar, imagina que é lá na porta da sua casa, estava todo mundo escondidinho lá no fundo, vamos orar baixinho, vamos orar, mas vamos orar baixinho, para não chamar atenção e tal. Ele bate na porta, e vem uma serva ali, e fala, quem é? Aí Pedro fala, sou eu, Pedro. Ela reconhece a voz dele, e em vez de abrir, ela corre lá para dentro. Vocês não acreditam o que aconteceu? O que aconteceu? Pedro está aí fora. Ah, você está doida. Estou falando para vocês, depois você vai ler em casa. Ah, você está doida. Estou falando para vocês, é Pedro. Não, então deve ser o anjo dele, que apareceu aí na porta. Ou seja, a igreja que estava orando intensamente, imagina uma oração intensa, como é que é? Pai querido, em nome de Jesus, é assim, oração intensa, não? Não, pai, por favor, em nome de Jesus, cuida de Pedro, tal. Bate alguém na porta e fala, o que aconteceu? Interromperam nossa oração. Não, peraí que eu vou lá ver. Gente, é Pedro. Não, não é Pedro não. Aí eu te pergunto, a oração depende da gente? Não. Louvado seja Deus que não. Mas precisa que ela seja feita por nós. Eu não sei você, mas eu já parei para perguntar, peraí, Deus, o Senhor conhece a vida do José. José está com um problema de saúde. O Senhor sabe os dias de vida que ele tem na terra. Aí o Senhor fala para eu orar pelo José. Mas eu vou orar, vai mudar. Se o Senhor... O que eu mudo na vida dele? Eu já me perguntei. Senhor, o Senhor é dono do ouro e da prata. Aí o Senhor fala para eu trazer. O Senhor precisa... Matemática. Peraí, meu dízimo é R$30. Vai mudar o quê? O Senhor é dono do ouro e da prata. Já parou para pensar isso? Eu já? Ainda que o meu dízimo fosse R$100 mil, meu dízimo. O Senhor é dono de todo o ouro, toda a prata. O Senhor criou. Aquilo que eu quero comprar, o Senhor criou. Toda a minha empresa, foi o Senhor que criou. Toda a estrutura física aqui, o Senhor criou. O que muda eu dar R$100 mil na igreja? Nós nunca entenderemos como é. Mas o fato é que a oração não depende de nós, nem de nós entendermos. Nós precisamos agir. Nós precisamos entregar, às vezes até sem fé. E esse é um ponto extremamente importante. Pode não parecer. Mas às vezes, até quando você não tem fé, use a sua boca para proferir. Senhor, toma essa situação nas suas mãos. Muda essa situação. É uma oração. Senhor, estou aqui no meio da igreja, o pastor está falando quem tem um pedido especial de oração e tal. Apresente diante de Deus. A igreja estará em oração. Quando a gente chama para vir aqui à frente, gente, não é número de pessoas que vão ali na frente, não. Às vezes precisa de um ato de fé, e quando você vem, outros irmãos estarão orando também por você. E você precisa se posicionar. E quantas vezes o inimigo deixa a gente no nosso lugar? Outra hora eu vou orar. Vai mudar o quê? Deus me encontra aqui onde eu estou. Aliás, é o lema de hoje, né? Deus me encontra onde eu estiver. Vários caminhos para chegar para Jesus. João capítulo 20... diz que Maria Madalena foi até lá. Ela estava chorando e alguém veio perguntar para ela. Ela não sabia quem era. Ela achou que era o jardineiro. Por que você está chorando? O senhor tirou meu mestre daí de dentro? Fala onde ele está para eu ir buscar ele. Aí ele chama ela, Maria.
ela reconhece a voz e fala, Rabone, que significa mestre. Sabe o que ele fala para ela? Filha, volta lá para a galera, volta lá no meio da igreja, volta lá junto com seus irmãos. A gente pode encontrar Jesus onde a gente estiver, mas quais são as ordenanças dele para nós? Viva como igreja. Não tem como eu ser igreja sozinho lá em casa. Não tem como eu ser igreja no meu lugar se eu não cumprir. Deus está falando no meu coração, vai lá na frente. Mas tenho vergonha. Se você tem vergonha de mim ou de algum dos irmãos, então você não está preparado realmente para viver o milagre. Viver o milagre depende de obediência. Mas eu não entendo exatamente como que é. Que alguém vai orar por mim que vai mudar? Não entende, irmão. Acabei de falar para você que não é tudo que eu entendo. Eu também não entendo da lei da gravidade, mas eu aprendi que se eu pular daqui eu vou me machucar, porque eu vou cair aí no chão. Eu não vou sair flutuando. Eu preciso entender como ela funciona. Quem aqui é pós-graduado, pós-doc em lei da gravidade, para explicar para nós como é aqui? Então, ninguém. Mas ninguém sai pulando do prédio aqui achando que vai flutuar, né? Então você não precisa entender tudo, você só precisa obedecer. Porque se você não obedecer, você quebra a cara. Então, irmãos, decida. Porque às vezes a gente está clamando, a gente está lutando, a gente vem o ano todo, daqui a pouquinho o ano está acabando. Você começou 2025, foi ontem. Piscou 2 vezes, já é novembro. E aí o que acontece? A gente fica entrando na igreja e saindo, entrando na igreja e saindo, e não vive milagres porque a gente não crê nos detalhes que Deus nos ensina. E a oração não depende de nós. A gente precisa trazer no meio da igreja, a gente precisa orar em comunhão e a gente precisa confiar. Só. Eu confio que se eu levar a oração lá, tem poder. Mas você confia nessa resposta? Imagina. Imagina, minha tia tem tanto problema, é irreversível. Acha, faz 25 anos. Eu não sei nem como que ela poderia ser saudável, mas eu vou orar. Você confia que pode mudar? Não, imagina, meu casamento não tem mais jeito, de jeito nenhum, tal, não sei o que. Mas vou orar por desencargo de consciência, eu vou apresentar para Deus. Falamos que não tem causa impossível, agora a gente entende que a oração não depende de nós para ser respondida. Então, isso já me alivia para caramba, porque se dependesse da minha fé, tem dia que não estou com tanta fé assim. Tem dia que eu estou com mais fé para orar pela sua vida do que pela minha. Porque tem situações que eu conheço de ponta a ponta e eu sei que racionalmente a resposta não seria boa. Mas eu continuo orando e incentivo você a continuar orando. O poder da oração. A oração não depende de nós para ser respondida. A oração daquela igreja que estava orando intensamente, que depois não acreditava que Pedro estava na porta, foi respondida. Não dependia da fé deles, porque não tinha tanta fé lá. Se tivesse fé, estava todo mundo gritando na hora que a mulher falou, é Pedro, é Pedro. Eles iam falar, sua louca, abre logo aquele portão. Não, eles falam, você está doida, não está batendo bem não. Que Pedro, rapaz? Acha? Pedro está na prisão. Ou seja, estava orando incessantemente, intensamente, clamando a Deus. Aí fala, Pedro saiu. Fala, imagina você chegar aqui e falar, irmãos, lembra que eu tinha aquela doença incurável, que eu ia durar só até o final de novembro? Aí sumiu. Os irmãos olham e falam, sumiu nada. Os irmãos falam na sua cara, falam, sumiu nada. Mas irmão, você estava comigo aqui orando sexta-feira e tal, fui abençoado. Falo, não, isso é nada, vai fazer outro exame, é certeza que a doença está aí. É o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram. Ainda bem que Deus não depende de nós para realizar. Mas a gente precisa continuar fazendo as nossas orações. Amém? Esse é o poder da oração. Faça, é Ele que realiza. Quando Satanás soprar, responde isso de forma audível, como eu estou falando para você. Satanás, você está aqui me dizendo que não tem jeito, é agora que eu vou orar ainda mais, porque a oração não depende de mim, depende do Senhor, e a palavra final quem fala é Ele. E eu aprendi que se você está falando para mim que não tem jeito, é sinal que você sabe que tem sim. Então é aí que eu vou orar mais. Então agora você cala sua boca, aí que você vai engolir eu orando. E isso vai servir de motivação para você continuar orando. Amém? Quarto e último. A oração move o céu. A oração move o céu. Quem foi buscar Pedro dentro da cadeia? Foi os irmãos que estavam orando? Foi o anjo. É verdade, foi o anjo. E quem foi buscar o anjo? A oração move o céu. O poder da oração, da igreja que estava ali clamando, fez com que Deus enviasse o anjo para chegar lá de uma forma que ninguém acreditava. No outro dia, quando Herodes foi saber, vamos lá, vamos matar mais um para ver os judeus tudo felizinho, batendo palma? Vamos. Cadê o cara? Olharam para lá, olharam para cá, procuraram, olharam, peraí. As algemas soltaram, peraí, essas algemas são boas. Soltaram como? Não, peraí. Sabe o que Herodes mandou fazer? Mata todos esses guardas aí. Jamais esse cara ia sair daqui sozinho. A oração, ela move o céu.
Humanamente os caras achavam, é impossível esse cara ter saído, esse tal de Pedro ter saído daqui de dentro. Mas Deus fez questão de enviar um anjo. E eu fico abismado com a riqueza de detalhes. Gente. Você percebeu que o anjo teve que cutucar a Pedro e falou, acorda aí. Imagina, alguém fala para você, está preso. Como assim? É injusto isso, tal. Está preso. E vai morrer, falaram aí que você vai morrer, tal, hein? Tal dia, já está certo. Aí chega na véspera, como é que você está? Conta para mim. Na véspera, os caras estão desenvolvendo tese do que você está sentindo, de tão nervoso que você está. Não é mais crise de ansiedade, não é nada. Não. Pedro estava Pedro estava dormindo. O anjo teve que acordar, falou, levanta. O anjo foi ditando, põe a roupa, põe o cinto, pega a capa, vai esquecer a capa. Aí depois fala, ele não sabia se era uma visão, se não era, tal. Pedro estava dormindo em berço esplêndido, gente. Sabe quando alguém te acorda assim, e fala assim, acorda aí. Você fala, minha esposa acordou. Posso contar? Minha esposa acordou hoje, bateram no portão. Eu sabia, ia chegar uma lembrança para ela lá da igreja central. O pessoal falou, vai chegar amanhã cedo. E a gente foi dormir tarde ontem e tal. E aí tu bateu na porta, ela falou assim, eu falei para ela, se dá uma ajeitada rápida aí, vai lá que é para você. Ela falou assim, para mim? Chegou meio atordoada. A hora que abriu, falou que era uma cesta. Ela falou, achei que era uma entrega de compra, alguma coisa que eu tinha comprado. Estava atordoada. Pedro estava assim, estava daquele jeito. Domingão, ela achou que era. Ela viu a cesta, ela falou, achei que era uma compra que eu tinha feito. Então, até medir, Pedro estava assim, até medir todas as coisas e saber. Pedro estava dormindo, gente. Às vezes a gente fala que está fazendo as coisas, está fazendo a obra, está ficando sem paz. É o inimigo que tira a nossa paz. Quando a gente está na palma da mão do Senhor, a gente descansa. Então nós temos que lutar para buscar o Senhor, para ter essa paz que o Senhor dá. A oração move o céu. A oração fez com que Deus enviasse o anjo para tirar Pedro de lá. E Jesus respondeu algo maravilhoso em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Quando você começa a orar mais com a igreja, olha que ambiente maravilhoso para entender como é que funciona o poder da oração. É estar junto com a igreja. Você começa a ver alguém contando um testemunho, porque eu fui orar, e aí a gente estava em oração, e aí você vê o pastor contando algo que aconteceu na oração, e aí a gente estava orando, aqui está a cura e tal, e isso começa a gerar em você mais confiança, mais fé. E Jesus responde a um homem que tinha um filho doente desde a infância. Tudo é possível ao que crê. E ele falou assim, Jesus, eu creio, mas também me ajuda na minha incredulidade. E Jesus operou um milagre na vida do filho dele. A gente só precisa treinar para saber que a nossa oração move o céu. Tudo é possível àquele que acredita que Deus possa responder. E eu falei para você que até quando a igreja não estava tão plena acreditando, o poder da oração fez com que Deus agisse. Mas quando você se apega crendo plenamente, você vai ter mais poder ou menos do que aquela igreja que não estava crendo? Muito mais. Muita oração, muito poder. Média oração, médio poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então você precisa escolher como é que você quer agir e como é que você quer experimentar das coisas que Deus pode fazer. Para não ficar virando ano após ano, esperando um dia onde Satanás, quem sabe, queira dar uma pedrada em você suficiente para te fazer cair da fé. Quem sabe sua raiz não esteja firmada. E aí Satanás está só esperando para ver, olha, em fevereiro eu vou conseguir dar uma atacada que vai afastar ele da igreja. A gente tem que se desviar disso. Não é só entrar e sair dos anos e achar que as coisas vão modificar. A gente deve agir e acreditar em tudo que Deus nos ensina. Estar no meio da igreja, buscando, de novo, recapitulando, essa união e cobertura espiritual, buscando essas questões de saber que não existe causa perdida, buscando entender que não depende de nós, porque tem dia que a gente não está crendo mesmo, mas a gente continua falando, porque no reino espiritual a palavra tem poder e vai se materializar, e buscando entender que a oração move o céu. E tudo isso a gente entende aqui, do jeitinho que você está. Valorize estar na presença do Senhor. Valorize ficar na presença do Senhor. E exaltar o nome dEle juntos, em comunhão, buscar a face dEle, apresentar orações, vir à frente quando for necessário. Não se intimide, não se envergonhe. Venha buscar se Deus te conduzir. É para vir, é para vir. A gente está aqui, às vezes a gente sente ferver aqui, traz os meus filhos para o altar.
é para a presença. É isso aqui? Não, é para a presença, é seu passo de fé, é oração. Enquanto você estiver aqui, tem no mínimo mais um, mais dois, mais 100 orando por você, no mínimo. Vai ter mais gente orando e você vai entender que a oração move o céu. A oração que a gente fez junto, daqui a pouco tem um testemunho. A oração que a gente fez, daqui a pouco está acontecendo. Nós oramos para que tivesse o climatizador. Nós oramos, está aqui, estou vendo. Ô pastor, eu também orei, é isso, oramos juntos. E aí aconteceu, Deus providenciou. Conforme as necessidades da igreja, a gente foi orando, foi acontecendo. E vai acontecer muito mais. E quem tiver, vai ver e vai experimentar do poder da oração mais e mais. Amém? Fique de pé então, para a gente poder concluir essa parte aqui, para podermos entrar na questão da ceia.